Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos. Estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus pôs a mão sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Como eu disse no início da nossa celebração, quando nós permitimos que a graça de Deus toque em nós, quando nós nos abrimos à graça de Deus, ela vai nos endireitando. Podemos dizer que nós todos nascemos encurvados, e pela graça do batismo e pela graça do seu Espírito, nós vamos sendo então endireitados. Aqueles que iniciam a fé e se abrem para essa fé, o Senhor vai nos colocando retos. Esta é a grande mensagem do Evangelho de hoje. Mas gostaria de esmiuçar com vocês a beleza da leitura que acabamos de ouvir. Esse pequeno trecho do Evangelho nos apresenta os pesos que estavam sobre esta mulher. E gostaria de elencar 3 pesos que estavam encurvando esta mulher. Primeiro peso, o peso da religião. Como assim? O peso da religião, a religião judaica, ali de modo particular. Sem vida, sem graça, sem misericórdia. Religião do politicamente correto, mas não da verdade que liberta. Para os religiosos, o mais importante era guardar o mandamento. Para Jesus, o mais importante era o quê? A vida humana. Tomemos cuidado para que a religião não se torne para nós um peso, que em vez de nos colocar reto, às vezes nos corta. Principalmente em brigas, pegando só um exemplo, dentro do lar, onde uma pessoa é católica, a outra é evangélica, a outra é espírita, a outra é aquilo, e aí a gente acaba gerando a religião em vez do amor, mas acaba gerando a religião no peso, onde as pessoas vão se encurvando em vez de ficarem retas. A religião deve nos unir, não nos desunir. Se a pessoa tem a convicção dela, eu devo respeitar aquela convicção. E ao respeitá-la, eu também terei a consciência da minha religião, da minha fé. Só existe um diálogo quando a pessoa é convicta daquilo que crê. Quando ela não é convicta, tem guerra, tem briga, tem tudo isso. Se ela é convicta, consciente, ela sabe dialogar, sabe conversar, sabe falar. Aqueles que gostam da guerra, gostam de mostrar que são superiores,
Não foi isso que Cristo ensinou e deixou para nós. E aí acaba sendo um peso. Em vez de a gente ficar reto, a gente vai se curvando. O que acontecia com esta mulher? Porque o peso da religião também ajudava a ela ficar cada vez mais encurvada. A preocupação mais pela lei do que com a misericórdia. Primeiro peso. O segundo peso, o peso da opressão satânica. Toda estrutura que curva a vida humana é satânica. Aquela mulher que estava aprisionada pelo diabo, muitas pessoas estão acorrentadas no calabouço de Satanás, porque se abriram, infelizmente, com práticas a isso e acabam se encurvando. Terceiro peso é o peso da exclusão social, que é muito interessante que o Evangelho demonstra para nós. Estava numa sociedade que valorizava mais os animais do que a vida humana. Por quê? O boi podia sair do curral no dia de sábado para beber água, mas aquela mulher não poderia ser curada. Parece que é um pouquinho parecido com o nosso Jesus, né? A vida humana é deixada de lado e os animais são muito mais valorizados. Aqui, o peso dessa exclusão social poupa mais ainda. Justamente, 3 pontos são importantes para ficarmos retos, que a liturgia nos apresenta. Primeiro, a graça de Jesus não pesa na vida de ninguém, endireita a nossa existência. Quando nos deixamos tocar pelo Senhor Jesus, quando nos abrimos a sua graça, essa experiência, ou melhor, quando nós nos permitimos fazer essa experiência com o Senhor Jesus, Ele vai nos endireitando. E aí justamente a palavra dele nos diz: o meu peso é leve. Não é verdade? Jesus não fala isso? Meu fardo é suave. E justamente para preparar a nossa reflexão, extraindo desses 3 pontos, o que nós às vezes ouvimos? Eu ouço as pessoas dizerem assim: Padre, preciso consertar algumas coisas na minha vida para seguir Jesus. Às vezes eu ouço: Padre, eu preciso consertar algumas coisas na minha vida para seguir Jesus. Mas eu respondo aqui: não é consertar a vida para seguir Jesus, mas seguir a Jesus para consertar a vida. Não queira você consertar a sua vida sem Jesus. Não vai dar certo. Muitos dos nossos irmãos se afastam, abandonam a fé porque veem: estou errado, estou certo, então eu vou primeiro consertar minha vida sem Jesus, para depois ir a Jesus. Errado. Temos que ir a Jesus com os nossos erros, para que Ele nos toque. Se eu estou lá encurvado, aí sim, estando com Jesus, eu vou. Mas estar com Jesus, naquela atitude do Evangelho de ontem, do Bartimeu, que abandona a capa, dá o pulo e se coloca diante de Jesus. Não queira endireitar a tua vida longe de Jesus. Deixa que Ele te endireite. Veja a passagem de hoje. Ele que toma a iniciativa. Não foi ela que pediu, mas Ele tomou a iniciativa. No Evangelho de ontem, Ele tinha tomado a iniciativa, Zaqueu, mas era o desejo de Jesus chamá-lo. É seguindo a Jesus que a nossa vida é endireitada, mudada, transformada, clareada. Na graça, a vida não se torna pesada, mas responsável. Na graça, somos consertados para um novo estilo de vida. Na graça, a vida se torna livre e leve. Estar com Jesus é estar livre. A palavra nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
como precisamos ser livres. E a liberdade só acontece ao lado do Senhor Jesus. Só ao lado. O texto faz questão de frisar a situação calamitosa daquela mulher. E não podia de modo algum endireitar-se, diz o versículo 11. Não tinha mais condições. Aos olhos dos homens não tem mais jeito. Quantas pessoas olham para alguém que está doido dizendo: aquela pessoa não tem mais jeito, está numa situação complicada. Mas para Deus tudo é possível. Quando a graça de Deus vem, não tem jeito. Quando a gente se abre para a graça de Deus, falo por experiência própria. Francisco aqui, se não se abrisse para a graça de Deus, nunca teria sido um sacerdote, não estaria aqui. E a cada dia necessito me abrir a graça de Deus, porque se não me abrir, eu me corro. No versículo 3 temos a expressão que quando o Senhor ali a tocou, imediatamente ela se endireitou. Isto é, nas palavras do apóstolo Paulo, vai nos dizer: pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o efeito do peso do pecado é a destruição, a ruína, tanto maior é a ação da graça de Deus que reconstrói, refaz a vida do homem. Aí nasce em nós a esperança. Posso estar encurvado, me abro para a graça, porque o desejo do nosso Deus me endireitar, me restaurar. O segundo passo, podemos dizer assim, a graça não nos identifica negativamente, ela nos valoriza e dignifica. A graça nos dignifica. Quando você se abre, quando eu me abro para a graça de Deus, a graça nos dignifica, devolve a nossa dignidade, que o pecado rouba de nós, tira de nós. E aí fui na Sagrada Escritura para mostrar isso. Os homens da Sagrada Escritura, eles se abriram para a graça de Deus. Veja o que aconteceu com eles. Como era antes, como se tornaram. Quando nós vamos conhecer, vamos ver Abraão, mentiroso, tornou-se Abraão pai de muitas nações. Quem conhece Gênesis 12 percebe exatamente isso. Jacó, o enganador, Jacó enganou na questão da primazia, não foi? Tornou-se Israel príncipe de Deus. Como pode? Ele enganou e se tornou Israel príncipe de Deus. Mas a graça, saiu da graça. Moisés, mais conhecido nosso, como nós assistimos a novela, né? Já viu bastante coisa. Foi um assassino. E se tornou o quê? O libertador de Israel. Davi, aparentemente desprezível, traiu, tornou-se o rei de Israel, porque os homens olham o exterior, porém Deus o coração. Os homens olham a capa, Deus olha o interior. E nós somos sempre levados a julgar pelo exterior. Mas o que levou a pessoa a ir para aquele pecado? O seu contexto. Por isso não devemos julgar ninguém. Não compete a nós o julgamento. Mas nós temos uma facilidade enorme de julgar. O que levou o homem àquela situação? O Evangelho nos ajuda a compreender, e justamente para dar um novo impulso, dizer: posso estar encurvado, mas me abrir na graça, me direito e mudo. É essa o grande lance do Evangelho. Dar essa nova vida àqueles que se abrem nessa graça. Tenho vários exemplos aqui, mas senão a hora não vai nos permitir. Mas Jesus viu aquela mulher e vai endireitar a vida dela. É o desejo. Para os religiosos daquele tempo, para os fariseus, mestres da lei,
Aquela mulher tinha 6 dias durante a semana para ser curada. Por que curá-la exatamente no dia em que a lei prescrevia descanso, até mesmo para os animais? A graça de Deus nunca descansa. Ela é sempre atuante, ela está sempre disponível. A graça de Deus quer curar e restaurar hoje. Por isso nós nos abrimos a graça nesta Santa Missa, pedindo: Senhor, endireita a minha vida. O Senhor age. Mas se eu estou fechado, ou se eu venho já programado, não me abrindo a graça, eu acabo perdendo a oportunidade de uma renovação da minha vida e da minha história. Finalizando, a graça não prende, liberta para uma vida completa e abundante. Aquela mulher estava com o espírito de enfermidade há 18 anos. Há quanto tempo você está carregando o seu peso? Você que hoje veio para esta Santa Missa. Além do tempo, aquela mulher era vítima de uma ação escravizadora do diabo. Jesus afirma que ela estava presa. Prender é privar, é acorrentar, é cercear a liberdade. Entretanto, a graça de Deus despedaça a ação do inimigo, e é para a liberdade que nós fomos curados e resgatados. Hoje é o dia da sua libertação. Hoje inicia a minha libertação, a sua libertação. O que está te pesando? O que está te fazendo olhar só para baixo? Não vamos te fazendo olhar para cima. Oscar Wilde é um homem, um grande poeta, mas que tinha um pensamento muito pessimista sobre o homem. Tem uma frase dos seus livros que já li que me chamou muita atenção. Apesar de que os livros são muito pessimistas, ele não tem uma visão muito boa dos homens da humanidade, pela sua história, por tudo que viveu, esse poeta inglês, ele vai dizer o seguinte: todos nós estamos na lama, todos nós, mas alguns conseguem olhar para as estrelas. Eu quero ser essa pessoa que tem esperança, que olha para a estrela, que olha para cima, não fica olhando a lama. O encurvado fica olhando só a lama, é pessimista, não consegue ser otimista, não consegue ver a vida de maneira diferente, só consegue ver a vida de maneira muito carrancuda, fechada, nada está bom, tudo está ruim. E as pessoas que convivem com elas acabam também ficando encurvadas e começam também a olhar só a lama. Nós devemos olhar para a estrela. Mesmo que digam para vocês: estamos na lama. Sim, mas eu tenho coragem. Eu tenho coragem de olhar meus olhos e olhar para as estrelas. Assim foram os santos. E nós cremos que eles, por amor a Jesus, um amor intenso, reconheceram as suas limitações, mas buscaram as estrelas. A estrela maior é o Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Queremos então nos abrir esta